Bom dia a todos. Hoje é dia 13 de maio de 2021. Estamos na reunião deste mês de maio da segunda turma, segunda Câmara, segunda sessão de julgamento do CARF. E estamos no início da manhã, então por esse motivo eu vou passar uma breve apresentação dos conselheiros presentes, né? Estamos com todos os titulares e o suplente Virgílio. Pedir então para se apresentarem, doutor Mário, Martim. Bom dia. Sara. Bom dia para todos. Bom dia. Sônia. Leonan. Bom dia a todos. Virgílio. Bom dia a todos. Eu, o presidente Rony. Então, estamos aqui, estamos com alguns processos, a gente conseguimos adiantar a pauta, hoje pela manhã não tem nem previsão de sustentação oral, nos processos que estavam com a pauta publicada para hoje de manhã, e nos dias precedentes conseguimos, tendo em vista uma saída grande de processos, recheada de processos da pauta, conseguimos adiantar um pouco a pauta de hoje de manhã. Não obstante, ficamos com alguns processos pendentes de vista coletiva de mesa de dias anteriores. A gente vai começar por eles, né? Vamos fazer o primeiro, é o 55, que é do primeiro dia, da tarde do primeiro dia, né? Na publicação da pauta foi isso. Ele é um processo, são embargos, relatoria do doutor Leonan, e como já foi ele já foi relatado, né, devidamente, ficou só uma questão aí, na questão do agravamento de multa, aquele agravamento, não qualificação, tá? Agravamento de 50%, né? Falta de atendimento, de esclarecer atendimento de intimação para esclarecimentos, que está na Lei 9.430, artigo 44 lá. Então, vou passar a palavra para o Leonan, para ele fazer só uma breve síntese, já fazer suas colocações, e a gente passa aí já para um debate final, e depois todos ponderaram, e a votação. Então, pode passar, Leonan. Bom dia e vamos lá. Bom dia a todos, obrigado, presidente. É um embargo de declaração da Procuradoria da Fazenda Nacional. Nós tínhamos julgado um depósito bancário de origem não comprovada, em sessão anterior, cujo acordo foi embargado, e após o julgamento do depósito bancário de origem não comprovada, havia um capítulo questionando a multa, no recurso voluntário, um capítulo questionando a multa, e eu apreciei a multa sobre a ótica do depósito bancário. A Procuradoria embargou, alertando que, além do depósito bancário, haveria, na autuação, o lançamento por omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Então, como o capítulo do recurso voluntário era genérico, não se referia ao depósito bancário em si, como fez no capítulo antecedente do recurso voluntário, que tratava só de depósito bancário, o capítulo da multa era genérico, ele serviria para as duas infrações. Então, é uma clara omissão, é preciso a gente decidir sobre o agravamento da multa, que também foi aplicado, em relação à omissão de rendimento recebido de pessoa jurídica. O que é essa omissão de rendimento recebido de pessoa jurídica? O contribuinte, ele era sócio administrador, proprietário de uma determinada empresa que faliu, ela entrou em estado de falência, e quando da apuração dos depósitos bancários, a fiscalização observou, dentro do extrato bancário, que havia um valor que era levantamento de um alvará. E aí pediu para o contribuinte comprovar a origem e natureza na intimação 1. O contribuinte atendeu a intimação 1 e juntou toda a documentação judicial, mostrando que o alvará era referente ao recebimento dessa pessoa jurídica que entrou em estado de falência, da qual ele era sócio administrador. Juntou vasta documentação. Em seguida, no termo de intimação 2, o termo de intimação 1 foi atendido, em seguida, no termo de intimação 2, a fiscalização perguntou ao contribuinte o que aquele, aspas, teria feito com a destinação do valor, do dinheiro. E aí ele não respondeu.
Considerando isso, a fiscalização presumiu que, ao levantar o alvará judicial, e aí, como a empresa estava em falência, a fiscalização presumiu que ele ficou com esse dinheiro para ele. E daí lançou por omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Dessa pessoa jurídica que era dele, mas faliu, não tinha mais personalidade, não tinha mais nada, então ele ficou com esse dinheiro por presunção da administração. E por não ter respondido esse termo de intimação número 2, a fiscalização aplicou uma multa agravada em 50%, elevando a multa de 75% para 150%. Eu estou entendendo que, ao não responder essa multa, ao não responder essa intimação número 2, uma única intimação, que sequer advertia que se não respondida ia ser agravada a multa, e que sequer foi reiterada, eu estou entendendo que é insuficiente para esse agravamento, e estou tirando o agravamento, trazendo a multa para 75%. É essa a controvérsia. O contribuinte também diz que, uma vez descida a multa para 75%, ele diz que a multa é inconstitucional, que é confiscatória, 75%. Aí, nesse ponto, eu estou mantendo ela estabilizada 75%, porque não cabe a gente aqui apreciar a questão de confisco. Aí eu aplico a súmula número 2, CAF número 2. É essa a síntese. Alguém quer fazer alguma colocação, né? Realmente, acho que a questão está mais ou menos clara, todos estudaram, fizeram dever de casa, né? Eu acho que eu tenho uma discordância aí, talvez um pouco sutil aí com relação ao Leonan, né? No sentido de que eu acho que a omissão de rendimentos está caracterizada desde o momento que ele chegou e disse, não, recebi esse dinheiro, e ele não apresentou, não declarou, né? Ele confessa que ele recebeu rendimentos de pessoa jurídica, já na primeira intimação, e ele não declarou esse recebimento. Então, assim, eu não vejo assim, que houve uma presunção da fiscalização, em função, então, no sentido que, geralmente, a jurisprudência do CARF assume para fins de não imputar essa multa por agravamento. A multa por agravamento, ela tanto tem a súmula, acho que é 96 e a 183, se eu não me engano, que dizem que, no caso em que o não atendimento, a intimação, leva a um arbitramento ou leva a se apurar uma omissão de rendimentos por força de uma presunção legal, tipo assim, não atendi a intimação, então, aí no caso, não atende a intimação, então aquele depósito bancário inverte o ônus da prova e aí vira uma omissão de rendimentos. Isso é uma situação, então aí o contribuinte, pela falta de intimação, ele estaria sendo punido 2 vezes. Esse que é o raciocínio das súmulas, né? Que não poderia ser agravado e ainda haver uma inversão de ônus de prova, seria uma dupla penalização pela mesma conduta. Aqui eu não vejo uma dupla penalização pela mesma conduta, então, para mim, na verdade, eu vejo uma subsunção clara do fato à norma, tá? Ou seja, a norma diz, não cabe o agravamento de 50% por não prestar esclarecimentos, e foi exatamente o que foi colocado. E também, só adiantando aí um pouquinho, né? E até algumas jurisprudências do CARF, que até que o doutor Martin colocou, eu só digo o seguinte, eu também tenho um entendimento parecido com o que eu acho que o Mário começou a externar, né? A norma jurídica não fala que precisa ser uma conduta dolosa, isso não está na norma. A norma não fala que tem que ter reiteração. A norma jurídica não fala que tem que ter prejuízo comprovado à fazenda pública. Isso tudo não está na norma, tá, gente? A norma jurídica, ela não requer esses requisitos, e eu não vejo assim o julgador administrativo traz isso como um requisito legal. Eu acho que a fiscalização chegou, não teve uma omissão de rendimento, o contribuinte foi chamado a se explicar, não se explicou sobre aquela omissão de rendimentos, vou lavrar a multa. Se é razoável, se simpatiza ou não com essa norma e tal, isso é uma outra questão assim, que eu vejo assim, um pouco fora do âmbito do julgador administrativo. Eu não sei se fizesse uma abordagem principiológica e bastante elaborada, alguma coisa, acho até que seria o caso, talvez, de se ponderar, mas os acordos do CARF que eu vi são basicamente nessa linha, né? Tirando os casos de presunção, mas os que atacam esse caso aí, que não é presunção, eles dizem assim, não foi comprovado prejuízo, então não pode lavrar multa. Foi só uma intimação, ou foi só, sabe, não teve um procedimento prévio, mas aonde na norma está isso? Né? A norma não traz esses requisitos, né?
fins veja aqui claramente, repito, uma subsunção do fato à norma. Houve uma intimação para prestar esclarecimentos, o contribuinte não atendeu e a fiscalização lavrou. Basicamente isso, tá? Mas eu passei para o Leonan agora e depois aí já a votação aí, não sei se alguém tem mais alguma coisa para acrescentar. Por favor, Leonan. O Leonan está com o microfone fechado. Obrigado, desculpa. Eu atualizei a minuta em relação à primeira leitura, lá nos 2 dias anteriores. Eu não sei se vocês baixaram, desculpe não ter avisado. Me lembrando agora. Independente dessa questão até da presunção ou não, da forma como eu tratei aqui, diz que presumiu, enfim, sem entrar nesse debate, eu quero reiterar, e foi aí o ponto que eu acrescentei na minuta, que o contribuinte foi intimado, termo de intimação número 1, a prestar o esclarecimento sobre essa rúbrica, sobre esse valor, é 97 mil, estou arredondando o valor. Ele foi intimado para falar o que era esses 97 mil. Ele respondeu, ele trouxe mais quase 50 páginas sobre o assunto. A fiscalização dali em diante já podia ter, nessa visão que Rony está entendendo que já fica resolvido a omissão, ela já poderia ter autuado, e aí ela faz um termo de intimação número 2, basicamente perguntando a mesma coisa. E foi a intimação número 2, perguntando a mesma coisa, quando já tinha todos os elementos, que serviu para agravar e que por não ter sido respondida. Então, eu acrescentei o seguinte trecho aqui na minuta, que eu não estava na minuta original, e eu vou ler. Observe-se, além disso, que o recorrente chegou a prestar esclarecimento sobre o fato relacionado aos 97 mil. Folha 142 a 146. Folha 142 a 146. Ele já tinha prestado esclarecimento, sobre o qual ele foi reintimado a prestar a mesma informação que ficou em Albis. E juntou documentos, folha 147 a 206, atendendo o termo de intimação número 1, de folha 139 a 140, que lhe exigia comprovar a origem do valor e a natureza. Ao que consta, a fiscalização não se conformou com a explicação e solicitou novo esclarecimento sobre o mesmo fato, quando já poderia ter lançado, tanto que veio a lançar, já que ele passou em Albis a segunda intimação. Então, ele já tinha respondido. A resposta está na folha 142 a 146, quem eventualmente queira ler. Agora, se ele respondeu, a fiscalização perguntou de novo para ele passar em Albis e aí agravar, eu respeito todos os entendimentos. O colegiado é exatamente para isso. Mas eu acho um pouco assodado. Inclusive, ontem o presidente compartilhou uma solução de consulta interna e a Procuradoria exatamente fala dessa ponderação na questão da multa. Não diz que é ferro e fogo. Ela fala da questão da ponderação. Certeza, pode haver ponderação. Então, eu realmente não tinha trazido esses elementos. Eu não falava na primeira minuta, eu não falava da intimação número 1. Eu me limitava a dizer que a intimação número 2 não tinha sido respondida, teria só sido uma. Então, eu estou adicionando esse fundamento à minuta, explicando que teve uma intimação 1, que é basicamente a intimação 2, e a intimação já tinha sido respondida. O fiscal não se convenceu com a resposta e perguntou de novo. Eu concordo em termos do que você está falando. Na verdade, a primeira intimação ela não é igual. A primeira intimação é qual a origem daquele valor, etc. A segunda foi em complementação à primeira, né? Ele chega origem assim, e natureza, né? Foi uma complementação dos fatos, né? Ele trouxe o contribuinte intimado, mas tem um caso genérico, sem ser esse aí. O contribuinte intimado me explica isso aqui. Aí o contribuinte traz uma resposta incompleta, a fiscalização ela pode fazer uma nova intimação sobre os mesmos fatos. Não vejo isso para um fundamento da questão de ver se tem fato gerador ou não. Isso aí eu não vejo como um impeditivo. Quer dizer, eu perguntei uma vez sobre os determinados fatos, não posso perguntar de novo, e pelo fato de ter respondido uma vez, ele tem que se satisfazer e já lançar. Eu acho que não sei, não vejo muito sobre essa ótica, né? Mas enfim, estão os dados aí, os fatos, né, gente? Eu acho que realmente é uma questão aí um pouco sutil, é um caso meio limítrofe também, né? Não é um caso também claro, assim, né? Pode-se entender, sim, que houve um certo exagero. Minha preocupação é uma questão mais de amparo normativo aí porque me parece realmente que houve uma clara adequação dos fatos à norma
ainda que seja ferro a fogo, como o Leonardo está colocando, né? A gente vai afastar com base, né? Uma norma com base em que exatamente, né? Mas, enfim, porque foi demais, eles foram muito bravos, não sei. Mas, enfim, vamos passar aí a votação, ou então levantar as debates, aí o pessoal faz a colocação, eu vou ficar quieto agora. E, Mário, então, como voto? Posso já antecipando aqui? Sim, já está aberto. Os fatos estão aí, né? Então, cada um vai votar. Eu vou... Sim. Está travando só para mim ou está para todos? Para mim também. Travou, Mário. Mário, está travando, a gente não está ouvindo. Estão me ouvindo? Agora ouvimos. Mas Tá ouvindo você bem? até agora nada foi ouvido. Tá, então... Começa de Ok, novo. vamos novamente. Bom dia novamente para todos. Essa intimação que o conselheiro Leonardo falou que foi respondida, a intimação foi no seguinte sentido: ó, informar e comprovar a origem e natureza dos rendimentos. Aí foi feita a resposta, falando da ação social, e a intimação da folha 208, ele já pede que seja informada a destinação do recurso. Então, acho que são diferentes mesmo, né? Um ele pediu a origem, agora ele está pedindo a destinação. E aí eu vou me amparar aqui daquela solução de consulta interna, em alguns trechos que eu vi interessantes aqui, e aí é citado até um recurso especial do STF, que ele fala o seguinte: por natural decorrência lógica, é necessária coerência e correlação da sanção com o que se pretende adversar, que é a arrecadação, e também o destaque ao caráter pedagógico da sanção, seja para impedir o cometimento de faltas, seja para coibir o completamento indébito. Então, eu estou entendendo que essa multa, esse agravamento, por si só, ele não realmente, como foi colocado pelo presidente também, não está vinculado a nenhuma omissão, porque aí seria aqueles casos das súmulas lá. Aqui a prática mesmo, a omissão, né, a falta de prestar informação e aquele dever de contribuir, né, que é muito explorado também, hein? O descobrimento do dever de colaboração desse sujeito passivo. Então, em determinado momento, ele passou a deixar de contribuir. Então, eu vou abrir divergência no sentido de manter o agravamento da multa relativamente a esta infração especificamente, nessa segunda infração. E aí, esse parecer fala claramente também que ele pode ter atendido de uma infração e não ter atendido da outra infração. Então, eu vou abrir divergência especificamente quanto a esse item que foi objeto de embargos, né? E eu acho que deveria ser mantido assim, analisando esse processo que eu fiz ontem à noite. Seria mantido esse agravamento para essa infração especificamente. Com o voto, presidente. Martim, podem votar na sequência, tá, gente? Só uma dúvida para esclarecer antes de conferir o voto, se o relator puder me ajudar. Eu estava olhando aqui o TVF, aqui o termo de encerramento, e pelo que constou aqui, tem até, inclusive, em termo de intimação número 3 e termo de intimação número 4. O 3 e o 4 é sobre depósito bancário, então não tem nada a ver com a omissão Mas por pessoa foram jurídica. posteriores ao 2. Então, assim, o 2 não foi atendido, e depois disso houve o termo de intimação número 3. Não, Martim, calma. O termo número 3 e número 4 não tem relação, são duas infrações, depósito bancário e omissão de PJ, de recebimento de PJ. Houve apenas uma intimação, a número 2, referente à omissão de PJ, fora a número 1, né, que foi respondida. A 3 e a 4 não foi em reiteração da 2, não. A 3 e a 4 é outro assunto. Mas tu falou bem o que eu queria que tu tivesse respondido. Teve a intimação número 1, que era um assunto. Teve a intimação número 2, que era dentro do mesmo assunto, agora pedindo esclarecimento adicional. Isso. Depois disso, o contribuinte não respondeu a 2. Não. Teve um prazo de 5 dias, não respondeu. Depois disso, teve a intimação número 3. 3 e 4, ele não falou da 2. Não falou da 2. E aí vem para divertir que ia aplicar uma multa se ele não falasse da 2, para dar uma nova chance. Chegou a falar isso? Não chegou a falar. Não chegou a falar. Poderia ter feito. A solução de consulta que o conselheiro Mário... Poderia ter feito. Na 3 e na 4 ele poderia ter dito, me responda 2, porque senão eu vou lhe agravar. Não foi feito isso.
Exatamente. Ele esqueceu, deixou para lá. Eu queria chegar. A solução de consulta interna número 7, COSIT, 21 de outubro de 2019, ela recomenda, ela faz essa recomendação ali. Eu vi isso ontem. Que a reintimação com advertência. Está reintimado quando não há o cumprimento de uma intimação que poderia ensejar essa multa do 44.1, que teria que sido reintimado o contribuinte. Seria conveniente, ela diz que é conveniente, que seja intimado o contribuinte a prestar esclarecimento sob pena do agravamento. E a fiscalização aqui ela faz 2 novas intimações com outros assuntos e nem não refere essa possibilidade. O processo continuou. Teve a intimação número 3, contribuinte atendeu. Teve a intimação número 4, contribuinte atendeu. Eu me filio ao entendimento, né, de que é bem no teor da solução de consulta, ela é um pouquinho mais dura, mas ela também entende que não é em todos os casos que se adequa o fato à norma que se deve ocorrer o lançamento. Ela diz lá que não é qualquer esclarecimento, é aquele esclarecimento que não teria em poder do fisco, que o contribuinte teria que ter juntado algum documento. Então, eu entendo que no caso concreto, o termo de intimação número 1 teria sido suficiente já para ter os elementos para fazer o lançamento. O contribuinte ele entregou o documento da fiscalização e somente não respondeu qual era a destinação dos valores. Não houve uma reintimação do termo número 3, não houve no termo número 4, e quando foi feito o encerramento, foi dito que, por não ter respondido 2, teve o agravamento. Então, eu entendo por correto o afastamento do agravamento e eu acompanho o relator. Eu também vou acompanhar o relator. Também dei uma analisada no processo, também acho que uma intimação só, e vou acompanhar o relator. Eu também vou acompanhar o relator, principalmente pela informação trazida, né, acerca dessa segunda reintimação, para prestar esclarecimentos sobre esse fato, e também aderindo, né, às ponderações feitas agora pelo conselheiro Martim. Então, eu acompanho. Eu acompanho a divergência pelas ponderações feitas pelo Mário e pelo Rony, com as quais eu concordo. Eu não vou acompanhar o relator. Após a discussão, eu acompanho o relator. Ok, eu acompanho a divergência, então ficou com maioria, facilitou aqui também. Ficou parcial provimento. Deixa eu só ver aqui. Acolher os embargos para sanar a omissão apontada no acórdão tal, tanto passar provimento ao recurso para afastar o agravamento da multa de ofício, tanto na omissão de rendimentos por depósitos não comprovados, quanto na omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, tá? Ficou por maioria, vencidos o Mário, eu e a Sônia. E vamos passar, então, ao próximo processo. Oi? Eu vou por ocasião da formalização final, eu vou colocar essas considerações do Martin, citando esse trecho também da solução de consulta, que fala que recomenda, não é obrigatória, mas recomenda uma reintimação que não houve, que houve a 3 e a 4, só para... Porque foi parte dos debates e da fundamentação de alguns conselheiros. Eu vou adicionar na formalização final. Obrigado, presidente. Nada. Então, a gente passa aí agora, o próximo item que ficou com vistas de mesa é o item 63, que é uma vista para o Leonardo. Vou pedir para o Mário falar brevemente, né? Na verdade, foi uma questão mais pontual, né? Se eu não me engano. E com a palavra o Mário, por favor, pode já dar prosseguimento. Obrigado, presidente. O item 63 acho que o ponto que ficou da dúvida, eu estou reconhecendo, se puderem abrir aí o voto, lá no final, na página 10, tem uma tabela onde eu demonstro qual foi a alegação a parte que está tendo controvérsia. Ele afirma que esses valores que foram depositados na conta dele decorrem de mútuo que ele faz para a empresa. Então, ele antecipava no final do mês
a quantia fixa de R$400 mil, e no mês seguinte, num prazo aí de médio de uma semana, de 8 a 10 dias, ele recebia de volta esse dinheiro ele falava com parte da remuneração dele e mais desse capital. Então, compulsando todos esses lançamentos nos extratos bancários, e a DRJ negou, dizendo que não havia essa correlação, ele não fez provar, não tinha contrato de multa também. E aí, eu peguei primeiro a tabela, onde eu mostro a folha do processo, a folha do processo, onde consta claramente esses depósitos e a origem dele, o depósito de conta corrente via CIP da Predil Imóveis. Então, esses depósitos aí, da folha do processo 27, 28 e 29, estão claramente demonstrado que a origem é a Predil, e eles são correspondentes a depósitos. E aí tem tédio no processo, nas folhas certinho, eu estou indicando mais acima, desses 6 depósitos de R$400 mil, dia 28/6, ele faz uma TED no valor de R$400 mil, e lá está claramente demonstrando quem é o destinatário dessa TED, que é a Predil, que ele fala que é o mútuo que ele está concedendo. E aí, no dia 7 de julho, tem o depósito no extrato bancário do Banco Pactual, tem esse depósito de R$404 mil, que seria o retorno desses 400, mais a prolabore e remuneração desse capital. Depois, no dia 30 de julho, ele deposita R$400 mil, que retorna no dia 8 de agosto, 404. E aí todas as TEDs estão identificadas com... Eu não sei se eu caí. Eu não estou vendo não. ninguém. Vocês estão me ouvindo? Você está aí, a gente está lhe ouvindo. Está me ouvindo, alguém? Estamos lhe ouvindo, Mário. Estamos, Mário. Agora você caiu. Voltou. Então, desses 6 valores que eu estou propondo aí, que sejam acatados, ele tem a TED identificada, relativo ao depósito que ele faz na conta da Predil, e tem depois no extrato bancário do Pactual, identificando quem é o depositário, o retorno desses valores em data compatível. Seria 28/6, 6 de julho, 30/7, 8/8, 30/8, 11/9, e assim por diante. E está bem caracterizado lá na planilha da intimação da fiscalização que esses valores compuseram a base de cálculo do lançamento. Então, eu estou propondo o conhecimento parcial, conhecendo o recurso e provimento parcial, excluindo da base esses valores que ele conseguiu comprovar que seriam decorrentes de mútuo que ele tinha, da qual ele é sócio controlador. Ok. A votação, como é que tinha sido mesmo? Tinha sido, só para recapitular... Parece que a Sônia, né, tinha sido, até então... a Sônia que tinha divergido, divergente. Né? Eu tinha acompanhado o relator. Tá. Falou no Leonan. Leonan está com a palavra, então. Eu analisei o processo, aí tem algumas observações. Eu estou pensando, inclusive, em converter em vista definitiva, mas para fazer essas observações, na declaração de ajuste anual, o contribuinte não declarou que tinha esses mútuos. Partindo do pressuposto que seja uma mera formalidade e avançando, ele diz que esses mútuos estão comprovados não só nessa ida e vinda de valores, mas estariam comprovados, já que os valores não são idênticos. Tem pequenas diferenças que ele fala que é de CPMF, mas essa variação aqui de CPMF está meio complicada, porque não era essas alíquotas. Porque é 400, depois volta 400, 404, 584. Era 400, depois volta 404, 794. Vai variando mês a mês para a mesma base de, aspas, 400. Mas realmente tem uma ida para a conta dele e tem uma volta tem uma ida para a empresa e tem uma volta para a conta dele, enfim. Mas não está muito claro também a origem inicial da coisa. Eu não sei se primeiro ele colocou se a empresa colocou para ele primeiro e depois ele devolveu, ou se foi ele que colocou para a empresa e depois devolveu. Não tá claro para mim, pelo menos no ponto inicial, quem é o mutuário e quem é o mutuante. É claro que depois teve idas e vindas. Outra coisa, o valor originário era 400. Se volta 404, o ganho de capital, pelo menos desses 4, como é que ficaria?
E, por último, o que estaria comprovando esse mútuo, no final, seria a contabilidade da empresa, que só veio ser juntada posteriormente. E quando foi juntada, o que está juntado aos autos não é uma contabilidade propriamente atestada e registrada. O que está juntado são balancetes mensais. Não foi juntado o livro razão autenticado, nem foi juntado o livro diário autenticado. O que tem são balancetes parciais, que, inclusive, pode ser feito, eu posso fazer hoje, juntar. Eu fiquei até com vontade, inicialmente, de sugerir uma resolução, uma diligência, no sentido de que a fiscalização aferisse o registro, a legalidade do registro dessa contabilidade, para saber se ela foi registrada e apontada a tempo e modo lá nos registros da empresa. Seria um encaminhamento. Você está encaminhando por uma diligência? Nesse sentido. Se eu for vencido, eu acho que eu pedi vista definitiva. Vista. Então, vamos ter que abrir então uma nova rodada aí de negociações. Mário, quer falar alguma coisa antes? Mário, por favor. Sim, obrigado, presidente. Só respondendo um pouquinho qual foi o meu ponto de vista, né? A questão de não constar da DIF os mútuos, esses mútuos eram mensais, né? Então, se contar, seria só o último, né? Assim, na virada do ano, que não é obrigado a informar mês a mês. A diferença de valor de CPMF, ele não aqui volta CPMF e a remuneração dele relativa à atividade da empresa. Uma espécie de prolabore, talvez. É a que o conselheiro Leonan colocou. E essa diferença, como ficaria? Eu até pensei em considerar somente os R$400 mil, vezes 5, e não vezes 6, né? E não o valor total. Mas aí eu entendo que essa diferença está demonstrada a origem. Então, não seria omissão de rendimentos dessa infração especificamente. Seria uma outra infração que seria omissão de rendimentos recebida de pessoas jurídicas. E não a presunção de omissão por depósito bancário de origem não comprovada. Então, como seria uma outra infração que não está lançada no auto de infração, não nos caberia fazer essa apuração, porque aí a gente estaria considerando que 400 mil seria retorno do empréstimo, então, por consequência, os 4 mil também teria a mesma origem. Então, não seria mais uma omissão por origem não comprovada, seria uma outra infração, né? Seria omissão de rendimento e não caberia ter feito o trabalho lá. Essa questão de quem começou, se foi a empresa ou autuado, também não vejo tanta relevância, porque o que está demonstrado é que há entrada e saída. Então, há o conta corrente. Então, você não pode considerar que 2 milhões e 400 mil seria receita omitida, porque sob essa ótica, né? Porque se você falar assim, quem começou foi a empresa, então, e ele devolveu, então foi um mútuo também, da mesma forma. Mesmo que tenha sido a empresa que fez aí está mostrando que há devolução também. Então, ficaria só uma diferença, se for considerar de 400 mil, que seria que a empresa está fazendo o tempo todo. Isso aí é a ótica que eu estou colocando, da minha razão de propor esse acatamento. Então, e no final, especialmente não consta, o que trouxe aos autos que traz a informação é o razão, né? A conta razão da conta Oswaldo, onde ele mostra essa movimentação lá de sempre saldo credor e devedor desses 400 mil reais, em torno desse valor de 400 mil reais. É só respondendo um pouquinho essas colocações. Ok. Obrigado, presidente. Obrigado. Nada. Sônia, por favor. Pronto, acho que agora ativei aqui o som. Bom dia a todos novamente. Então, eu me manifestei contrário à volta do relator. Eu entendo que as contas, que a documentação que ele trouxe contábil, ela não comprova, ela não é suficiente para comprovar nada. Ele não trouxe livro diário, tem uns balancetes aí. Não existe indicação, né, suficiente. Os valores não foram individualizados, esse ônus é do contribuinte, e eu discordo da resolução para que se baixe, né, proposta pelo Leonan, para que se baixe em diligência, na medida em que, se não existem provas, e as provas são
de obrigação do contribuinte, não nos cabe baixar em diligência para que a fiscalização avalie determinado documento que a DRJ já disse que não serve como prova, está lá no acórdão dela, né? Eu acho que diligência não serve para fazer prova, ela serve apenas para dirimir alguma questão sutil que permita o convencimento do julgador. Então, nesse sentido, eu mantenho a minha indicação aqui, que eu já votei, né, mas eu mantenho a minha indicação original para o deslinde do caso. Ok. Então, vamos passar a votação da proposta de diligência do Dr. Leonan. Mário? Depois a gente vai para o mérito. Eu acho desnecessária também, de acordo com o encaminhamento que eu fiz de reconhecer esse valor. Ok. Vamos, Martin, vamos tocando aí. Eu também acompanho o relator. Também acompanho, acho desnecessária a diligência. Também acompanho. Acho desnecessária a diligência. Doutor Vigílio? Com o relator, senhor presidente. Eu também com o relator, então ficou rejeitada por maioria de votos a proposta de diligência, e se ninguém for alterar seu voto, eu já passo para o Leonan para ele proferir. Eu vou negar provimento. Vai negar provimento? Pelas conclusões. Acompanha a divergência da Sônia, né? Ok. E o Virgílio? Eu vou acompanhar o relator. Eu também vou com o relator, tá? Então, ficou por maioria de votos, rejeitar a proposta de diligência, e por maioria de votos, dar provimento, parcial provimento ao recurso nos termos do voto do relator aí, né? Para excluir esse valor de 2 milhões e tantos. Vencidos aí, nessa parte, a Sônia e o Leonan. Sônia, pode baixar a mãozinha, por favor? E, então, acho que nada. A gente, então, terminou o 63, que estava, então, com essa vista de mesa, né, no caso. E aí a gente tem uma vista de mesa pendente, mas eu acho melhor para ficar de tarde, né, pelo que a gente falou aí no início da sessão, ainda fora aí da gravação, né, no sentido de que os colegas que acho que os colegas precisavam um pouco mais de tempo, né, para refletir um pouco mais ainda. Então, a gente vai passar para o item, o último item que ficou da pauta da manhã de hoje, que a gente adiantou, como eu falei no início dessa gravação, que é o item 186, né, da doutora Sara, se eu não me engano. Me parece simples, eu vou passar para... Então, fica com a palavra, Sara, a partir de agora. Bom dia a todos. Então, da contribuinte Vilma. É bastante simples, é um pedido de restituição, mas ela também pleiteou o mesmo pedido junto à Justiça, então aqui eu vou votar pela concomitância. Vou ler rapidamente o pedido de restituição de contribuições previdenciárias recolhidas no mês 6 de 2008. Foi indeferido por falta de comprovação, conforme despacho decisório, que está nas folhas 12. A interessada apresentou recolhimento que não atende ao solicitado no termo de intimação mencionado. Em suma, ela alega que possui o direito à aposentadoria desde 2000, mas que foi erroneamente informada que deveria recolher contribuições em atraso para garantir tal direito, de forma que requer a restituição dos valores que entende terem sido recolhidos indevidamente. Alega que os documentos comprobatórios apresentados, que são as guias de recolhimento efetuadas, são os únicos capazes de demonstrar suas alegações, e informa que, em decisão sobre seu pedido de aposentadoria à Previdência, teria sido exarada a seguinte decisão: em face da extinção da empresa, da recorrente, as contribuições do período de abril de 97 a setembro de 97 e janeiro de 2005 a setembro de 2008 seriam convalidadas como contribuinte facultativa, entretanto, não poderão ser computadas para efeito de carência, eis que foram efetivadas em atraso e após a perda da qualidade da segurada. Então, ela estava como facultativa, deve ter passado mais de 6 meses, né, sem recolher, e perdeu qualidade facultativa e não conseguiu cumprir o período de carência. Entende que a própria Previdência reconheceu que houve recolhimento, que entende indevido, e que é a restituição. Nas folhas 32, ela foi juntada ainda
aos autos solicitação de informação da PFN que noticia a existência de processo judicial na qual a contribuinte pleiteava a restituição indeferida. As folhas 46 foi juntada a cópia da sentença judicial. A DRJ de Recife, então, não conheceu da manifestação de conformidade, não reconhecendo o direito creditório, em decisão que restou assim emendada, propositura pelo contribuinte contra a fazenda de ação judicial por qualquer modalidade processual, ou antes ou posteriormente à atuação, com o mesmo objeto, importa a renúncia às instâncias administrativas ou desistência de eventual recurso interposto. Então, ela apresenta o recurso voluntário e alega que a sua manifestação de conformidade não for analisada por entender da DRJ que houve renúncia tácita ao pedido ao interpor ação judicial, mas que o recurso administrativo tem objeto mais abrangente, de forma que deve ter seguimento, pois está comprovado que não utilizou as contribuições pagas indevidamente para efeito de sua aposentadoria. Então, passando para o voto, eu estou entendendo que o recurso é tempestivo, mas ele não pode ser conhecido nos termos da súmula CARF número 1. Então, conforme relatado, é um pedido de restituição, no entender da contribuinte, foi realizado indevidamente, porque ele não foi utilizado para fins de sua aposentadoria. E conforme já exaustivamente demonstrado nos autos, o pedido de restituição efetuado no âmbito administrativo certamente tem o mesmo objeto daquele efetuado no âmbito judicial. As folhas 32 foi juntada a solicitação de informação da Procuradoria, que eu até mencionei no relatório, né, visando subsidiar na defesa da União, nos autos da ação judicial, com vista à restituição de contribuições pagas através de GPS, sob a alegação de que tais valores teriam como objetivo cumprir a carência necessária para diferir o benefício da aposentadoria, ou seja, é a mesma alegação que ela traz no recurso. As folhas 46, foi juntada a cópia da sentença, pretende a autora restituição dos valores pagos em atraso a título de contribuição previdenciária. Afirma que em 4/3/2010 requereu a restituição dos valores, isso aqui está na ação dela, né, no pedido de restituição, afirma que requereu a restituição dos valores pagos indevidamente sem que tenha havido conclusão do respectivo processo administrativo. Pois bem, inviável, isso aqui é a decisão judicial, inviável a pretendida restituição. Isso porque, à vista dos documentos de folhas tais, foi concedido o benefício à autora em data de início 4 de setembro de 2008, tendo sido utilizadas no cálculo desse benefício, para fins de apuração do salário de benefício, as contribuições pagas com atraso pela autora referidas ao período de janeiro de 95 a agosto de 2008. Em consequência, tendo havido no cômputo de tais recolhimentos incabível sua restituição. Nas folhas 53, foi juntado o despacho da Unidade da Receita, que concluiu que constatamos, salvo melhor juízo, que esta ação judicial tem idêntico pleito com este processo, caracterizando renúncia à esfera administrativa. Da mesma forma, concluiu a DRJ. Tem aí o que a DRJ concluiu, né? Quem consulta ao site da Justiça Federal, verificou-se que a segunda turma de recurso daquele estado manteve a decisão de primeira instância, não tendo havido ainda o trânsito em julgado da ação judicial. Nos termos da Lei 8.213, a propositura de ação judicial que tem objeto idêntico sobre o pedido que versa o processo administrativo importa renúncia e também a súmula CARF número 1. Assim, não havendo dúvidas quanto à identidade das matérias discutidas no âmbito administrativo e judicial, que até já transitou em julgado no âmbito judicial e ela perdeu, né? O recurso administrativo não poderá ser conhecido. Então, estou votando por não conhecer do recurso. Colegas, dúvidas? Mário? Acompanhe o voto da relatora, presidente. Acompanhe também. Também acompanho. Também acompanho. Também acompanho. Com a relatora. Eu também vou acompanhar, então ficou para o item 186 da pauta, não conhecer o recurso por unanimidade de votos. Então, agora vamos, assim, conseguimos terminar, ficou só, lembrando mais uma vez, só uma vista de mesa coletiva para de tarde, no item 177, né, que tem os paradigmas 178, quer dizer, que tem os repetitivos 178 a 185, tá? Mas a pauta da manhã
do dia de hoje foi já adiantada e já terminamos ela. Então, na sequência, nós já vamos começar a pauta prevista para hoje à tarde. Nós temos bastante processos. Evidentemente, o primeiro previsto é o 187, só que há uma previsão de sustentação oral, então vai ficar para a tarde mesmo. E o 188 já julgamos na tarde de ontem, né? Porque ele estava vinculado ao processo 166 e 167. Então, está na gravação correspondente aí junto com 166 e 167, para quem tiver interesse. Então, o próximo processo fica sendo, para análise, é o item 189, a relatora é a doutora Ludmila, contribuições previdenciárias. A palavra, então, Ludmila, por favor. Obrigada, presidente. Bom dia a todos. Eu vou pedir para fazer a leitura deste relatório, mas a questão não é complexa, mas existem aí algumas peculiaridades fáticas que me fizeram não conhecer de algumas alegações e também não conhecer dos documentos que foram apresentados só em grau recursal, apesar de, em razão do princípio da verdade material e em observância às exceções, né, que estão previstas no decreto, eu ser, obviamente, né, observar a legislação, mas ser tendente também por uma questão de princípio, acabar acatando esses documentos. Neste caso, eu não vou conhecer, e eu vou explicar o motivo ao longo do voto, e tem uma questão que, pelo menos para mim, foi peculiar, que seria a alegação do pagamento das contribuições pelo DETRAN do Estado do Pará, por meio de compensação com valores de fundo do repasse do FPE. Então, eu acho que essa talvez seja a questão mais nova que este processo traz. Então, pelos motivos que eu já estou afirmando aqui, eu vou pedir para fazer a leitura do relatório de uma forma mais minudente. Trata-se do recurso voluntário interposto pelo Departamento DETRAN do Pará contra um acórdão proferido pela DRJ de Belém, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada para excluir 19.270, 3.500 e pouco das competências 1 de 2004 e 8 de 2003, respectivamente. E aqui eu já abro só um parênteses para explicar que essas exclusões elas foram ultimadas em razão de uma diligência que foi feita nestes autos. Então, quando foi apresentado um relatório complementar da fiscalização, depois de ter sido feito baixado em diligência, neste relatório continha esses indicativos da necessidade de exclusão de determinados valores, o que já foi retificado, e essa retificação foi acolhida pela DRJ na esteira deste novo relatório fiscal que foi feito. A notificação atribuiu um débito de 1.744.000, relativo às competências 5 de 2001 a 3 de 2004, por ter deixado de efetuar o recolhimento das seguintes contribuições. Fiz aí a transcrição do que consta no relatório. Sua peça, ela alega preliminarmente a nulidade por cerceamento de defesa, eis que, abre aspas, em momento algum existe a informação do não recolhimento ou falta de retenção, e fala, né, que os valores constantes, existe a menção à falta de recolhimento relativa às notas fiscais, e que poderia sugerir a relação do recorrente com a empresa fornecedora de mão de obra na qualidade de tomador. E quanto ao mérito, ela disse ter efetuado as contribuições nos moldes das orientações vigentes e que teriam sido apurados valores a maior. Isso tudo é dito de uma forma bastante lacônica, de uma forma bastante genérica. Foram acostadas as informações da Secretaria do Governo do Estado do Pará, uma lista de ordem bancária, algumas guias de GPS e algumas consultas dos detalhes de GPS. E quando ele fala que ele recolheu essas contribuições segundo as orientações vigentes, ele está dizendo que foi feito mediante compensação desses repasses via fundo. Só que é constatado que, de fato, né, a hora recorrente, ela teria, né, a alegação dela teria uma procedência, porque o relatório fiscal não teria esclarecimento sobre os levantamentos RM1, RMO, determinando, então, a conversão do julgamento em diligência com a seguinte finalidade:
que fosse emitido um relatório fiscal complementar, devendo constar todo esclarecimento relativo aos levantamentos efetuados, que esclarecesse os levantamentos efetuados se eles foram feitos apenas sobre a remuneração de servidores comissionados e temporários, justamente, né, por só estarem os comissionados e temporários sujeitos ao regime geral, que se pronunciasse a respeito das argumentações acerca dessa questão desse pagamento feito via compensação com os valores de repasse. Se pronunciasse sobre as faltas descontadas e também pela documentação que foi acostada junto à impugnação. Em cumprimento à determinação, foi emitido um novo relatório, fiz aí a transcrição do que consta no relatório. Foi esclarecido também que os servidores comissionados só são sujeitos ao regime e que qual teria sido a base de cálculo. Ele fala que não usa, né, nenhum servidor efetivo neste cálculo. Aposta nova planilha de apuração, relatório dos fatos, notas fiscais tomadas com base para apuração e arremate dito que, e aqui ele põe algumas ponderações acerca da necessidade de decotar algumas parcelas da base de cálculo. Intimado do resultado da diligência, oportunizada a apresentação de nova impugnação, por causa dessa complementação que foi feita. Aí, em resposta, a hora recorrente, ela diz que não recebeu a integralidade dos documentos que ensejariam a sua manifestação. Foi determinada, então, a remessa desses documentos em sua integralidade e consta aqui, tem uma certidão, tem o AR com essa documentação complementar e tem também a certidão de transcurso de prazo inalbis, ou seja, não houve nenhuma manifestação acerca desse relatório complementar, razão pela qual a DRJ ela apreciou as razões contidas na impugnação. Uma impugnação essa que ensejou essa realização dessa diligência, que teve resultados que, pela própria autoridade fazendária, teriam impactos ali no lançamento. Então, coloca aí o acordo e o que a DRJ exclui do lançamento é só o que consta, né, neste relatório fiscal complementar que foi lavrado. Intimado do acórdão, a recorrente apresenta um recurso voluntário esclarecendo, abre aspas, que os valores descritos na autuação declarados em GFIP e recolhidos ao INSS estariam sujeitos, abre aspas, a este acordo de compensação, que teria ocorrido, abre aspas, um repasse das contribuições por meio do FPE. Para comprovar, e aí tem o segundo lançamento, que é a questão das notas fiscais, da retenção, que foi o motivo primeiro ensejador dessa diligência. Para comprovar a efetiva retenção dos valores da nota fiscal, apresentou detalhada justificativa para o afastamento de cada autuação e acostou documentos. Só que aqui, eu também me chamou a atenção, né, além dela não ter transcorrido esse prazo inalbis, na impugnação, ela só de forma genérica fala que foi feita a retenção, como ela junta alguns documentos baixados em diligência. Em recurso voluntário, aí ela já apresenta um discriminativo detalhado de novas teses e também faz uma juntada robusta de documentos. Então, ela não renova também uma preliminar de cerceamento de defesa, eu acho que justamente por motivo de realização dessa diligência, ela deixa de reiterar essa alegação. E, em sede recursal, ela apresenta documentos que vão das folhas 403 a 1990, documentos estes que não foram apresentados em momento algum, alguns poucos repetidos. Ela traz ali um print acerca da distribuição da arrecadação federal do FPE, no período que abrange, né, a autuação. Junta GFIP, GPS, alguns ofícios da Secretaria de Fazenda do Estado do Pará, junta notas fiscais e uma série de outros, e aí que eu indico aí de quem são. É esse o relatório e por isso que eu queria fazer essa leitura. Como eu já havia sustentado, eu acabei diferindo a apreciação do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade para cotejar as razões que foram lançadas na impugnação e no recurso voluntário,
bem como tecer algumas considerações acerca da documentação juntada em cada fase processual. Em sede impugnatória, ela diz o seguinte: considerando que a retenção de 11% sobre as notas fiscais não foi considerada pela auditoria, tendo em vista que somente agora foi detectada a ocorrência de um preenchimento incorreto de GPS, uma vez que não foi lançado o CNPJ do prestador e não do tomador Detran e não do prestador. As referidas guias já foram retificadas conforme guias de retificação de GPS em anexo, daí o porquê da diligência. Como relatado, após baixado o feito em diligência para, dentre outros, esclarecer-se a apuração dos levantamentos referentes à retenção e pronunciar-se sobre a documentação acostada, elaborado um relatório fiscal e concedido prazo à hora recorrente para que apresentasse nova impugnação. O prazo, como dito, transcorreu sem que nenhuma manifestação fosse apresentada. Somente em grau recursal apresenta uma insurgência específica quanto aos lançamentos. Confira-se. E aqui, diferentemente do que ela faz na impugnação, ela começa, além de trazer documentos, ela apresenta aí todas essas justificativas que são, e apresenta uma série de documentos na tentativa de corroborá-las. No sistema brasileiro, né, a finalidade é devolver as matérias. Então, despiciando frisar ser o processo norteado pela boa-fé, da qual deriva a impossibilidade de apresentar os documentos e explicações tidas como pertinentes apenas em grau recursal, mormente quando, após intimado para apresentar nova impugnação, após a elaboração do relatório fiscal complementar, opta por quedar-se inerte. Igualmente operados os efeitos da preclusão sobre a juntada da extensa documentação trazida apenas em seu recurso voluntário, por força do disposto no inciso 3º do artigo 16 do Decreto 70.235. Então, por esse motivo, eu estou deixando de conhecer dessas alegações acerca da retenção de mão de obra, porque é necessário uma análise dessa documentação que só foi trazida em sede recursal, apesar de ter sido, a meu ver, inúmeras vezes ofertada oportunidade para que ele fosse trazido. Não há manifestação sobre esse relatório complementar, então, por esse motivo, eu não estou conhecendo do recurso nesta parte. Faço a análise da única tese que permanece incólume, a necessidade de afastamento da exigência da cota patronal e dos segurados. No seu sentir, os valores descritos da autuação declarados em GFIP e recolhidos ao INSS estariam sujeitos a acordo de compensação de valores entre o Estado e a autarquia, razão pela qual teria ocorrido o repasse das contribuições por meio do FPE. Após a transcrição de diversas normas, todo o Estado do Pará disse que, só vou ler o que está destacado, assim, conforme faz prova a farta documentação, de GFIPs foram emitidas mensalmente, encaminhadas à CEFA para que seus valores fossem englobados, o montante geral devido pelo Estado, e devidamente recolhidos no mês seguinte por meio de compensação. Considerando que as GFIPs, as informações bancárias relativas ao FPE e os ofícios com a listagem das secretarias, incluídas no repasse, dos quais consta expressamente o Detran, estão devidamente apresentados, não há o que falar em débito previdenciário. Conforme consta do relatório fiscal, abre aspas, os levantamentos efetuados foram tão somente sobre remuneração de servidores comissionados temporários e sobre as notas de fatura, que isso aqui eu não estou conhecendo. Somente em grau recursal, abre aspas, farta documentação, para me valer dos termos usados pela própria recorrente, é apresentada e pelas razões já declinadas não será apreciada. Acrescento por oportuno que as GPS retificadas tempestivamente apresentadas, elas já foram levadas em consideração quando da confecção do relatório fiscal, elaborado conforme determinado em diligência, sobre qual não se manifestou a parte hora recorrente. E outra coisa também que eu sustento, ela não faz nenhuma menção específica às conclusões feitas nesse relatório fiscal complementar. Ademais, como bem lançado pela instância ACO, a existência de telas referente à lista de ordem bancária, as quais por si só não se revestem de comprovantes de recolhimento, os quais deverão constituir-se na GPS devidamente confirmadas pelo sistema de arrecadação.
Ainda que tivesse sido deferida a juntada documentação trazida apenas em grau recursal, registro que a sua apreciação não modificaria o deslinde... não modificaria o deslinde da controvérsia. As listas contendo os repasses do FPE, e aí ela traz uma listagem extensa de quanto que o Estado do Pará recebeu. Não comprova ter sido um montante utilizado para o pagamento da exigência lançada nas notificações de lançamento apreciadas. Apenas de forma lacônica, ela fala isso, ela fala que ela faz as guias e que ela repassa à Secretaria de Fazenda do Pará. Só que em momento algum, ela consegue demonstrar que há ali, que essas guias foram pagas com esse valor do fundo, não existe uma correlação entre elas. Então, ante o exposto, eu estou conhecendo parcialmente do recurso, exceto quanto a retenção na seção de mão de obra, para na parte conhecida negar-lhe provimento. Obrigado, Ludmila. Certamente é matéria que eu nunca me deparei aqui, né? Não sei se alguém já... Enfim, está aberto aí o debate. Mário quer falar, por favor? Obrigado, presidente. Eu estou entendendo e, de certa forma, ele está alegando que foi pago, né, que foram pagas essas contribuições mediante compensação lá com a FPM. E, então, seria caso nem de conhecimento do recurso, né, porque aqui a aplicação daquele artigo lá do regulamento que fala que, do regimento, né, que fala que parcelamento ou pagamento seria caso de desistência, tá? Isso é comum, né? Os estados convidados e a União tentando receber e faz esses acordos mesmo. Em vez de cobrar, ela já abate. Normalmente não pode fazer esse abatimento direto, né? Fazer retenção do valor relativo ao FPM, ao Fundo de Participação dos Estados e Municípios, mas caso haja aquiescência do Estado, poderia haver esse valor. Então, me parece que seria um caso nem de contencioso mais. Mas, para tanto, a gente teria que saber se foi quitado efetivamente esse valor lá na unidade, né? Então, talvez o encaminhamento pela diligência para informar se foi pago, mediante compensação no Fundo de Participação do Estado do Espírito Santo. Então, não foi. Esse processo, ele já foi baixado em diligência antes, né, de ser proferido o acórdão da DRJ, e essa alegação ela já estava trazida lá. Só que o que consta no relatório é que não existe, não consta isso no sistema e que ele também não faz nenhuma prova de que ele pagou. Então, ficou só aquela alegação vazia do pagamento, já foi feita uma diligência para que fosse aferida a veracidade dessa tese, e realmente não tem essa prova. E eu acho que até que os documentos que eles juntam em sede recursal acabam demonstrando a ausência desse nexo aí entre essa compensação, porque tudo bem, o Estado do Pará ia receber X do FPE, que seria mais do que suficiente para cobrir os recolhimentos dos comissionados lá do Detran. Tudo bem, mas aonde que está, né, essa comprovação? E tanto na primeira instância quanto aqui, isso não foi constatado. Essa diligência ela já foi feita. Já expressa a manifestação da unidade dizendo que não consta essa compensação. Isso. O débito está aberto, né? Está aberto, exatamente. Eu acho assim que também a qualquer tempo o contribuinte pode vir, né, mesmo mantida essa autuação, ele pode vir e se ele conseguir esses documentos comprovando que houve efetivamente compensação, ir na unidade de origem e demonstrar isso aí. Eu acho que, né, ele teve oportunidade de demonstrar, não demonstrou. Me parece assim que... da execução, né, da cobrança, ele mostrar que já foi quitado. Exatamente. Ok. Eu acompanho a relatora, presidente, se quiser encaminhar o voto. Né? Eu também acompanho a relatora. Também acompanho. Também acompanho. Também acompanho. Vigílio? Acompanho.
Também vou acompanhar. Então, ficou por unanimidade, votos conhecer parcialmente do recurso, na parte conhecida, negar provimento. E vamos passar para o item 190. Obrigada, presidente. Essa não é uma questão pacífica hoje, nós temos duas. Basicamente, as questões que a gente vai discutir nesse processo são questões que já encontram simuladas ou já tem repetitivo, então não vai ser nada de novo, razão pela qual eu vou até pedir para passar direto ao voto, fazendo só alguns esclarecimentos aqui. É um recurso interposto pela Itamagnésio Nordeste contra uma decisão notificação prolatada pela Delegacia da Receita Federal, da Receita Previdenciária em Governador Valadares, que rejeita a impugnação para manter a exigência de quase 2 milhões por ter deixado recolher patronal, segurado, empregado e também terceiro, incidente sobre o custo líquido da alimentação fornecida aos trabalhadores nas competências 1 de 99 a 12 de 2005. E aqui, por ser muito antiga, é aquela questão do PAT. A autuação se deu exclusivamente pelo seguinte motivo: a recorrente forneceu alimentação aos seus empregados sem o prévio requerimento para adesão no programa de alimentação. Então, para apuração do custo líquido da alimentação fornecida, foram atribuídos o total dos custos com alimentação, os valores descontados, Então, aqui a gente tem, e aí só sustentando, era alimentação in natura. Ele faz na impugnação duas alegações de caráter preliminar, que são mantidas em sede recursal, que é uma decadência e uma possibilidade de imputação de responsabilidade aos diretores. No mérito, fala que a parcela in natura não deveria integrar, que tem inúmeras jurisprudências, inúmeros acórdãos, né? Falando ser prescindível a inscrição do PAT, fala que a multa é exorbitante, fala da inaplicabilidade de Selic. Aí protesta a produção de provas admitidos, inclusive juntada posterior de documentos. A decisão recorrida, eu acho que eu não transcrevi essa emenda, porque ela era um pouco discrepante, eu acho, do objeto aqui, mas sumarizei aí quais foram as razões de manutenção. Intimado do acórdão, ele replica as mesmas teses, ele só acrescenta que não permitir que ela apresente posteriormente documentos seria um claro cerceamento de defesa. Pediu que fosse feita a intimação dos subscritores para fazer sustentação oral. E aqui, também, por ser um caso muito antigo, esse recurso ele não foi recebido por falta de depósito. A dívida chegou, acho que até ser inscrita em dívida ativa. Deixa eu ver se foi essa. Não foi essa, não. Essa teve mandado de segurança. Ele entrou com mandado de segurança para não ter que fazer o depósito prévio. Aí ganhou no judiciário a desnecessidade do depósito e por causa disso, os autos em cumprimento dessa decisão judicial foram remetidos a este egrégio conselho. Fiz a anotação de que tem a súmula vinculante número 21, que fala que é prescindível o depósito. A questão da intimação tem a súmula CARF 110, falando que não pode ser dirigida ao patrono. E também, quanto ao pedido de sustentação oral, a parte poderia ter feito desde que tivesse observado o regimento interno do CARF. A primeira questão preliminar, eu acho que a decisão notificação, né, a delegacia previdenciária já esclarece que não está sendo imputada responsabilidade, mas a tese é insistida, e nós temos aqui a súmula CARF número 88, falando que a relação de corresponsáveis, ela não está atribuindo responsabilidade, por esse motivo eu estou rejeitando essa preliminar. Cerceamento de defesa pela negativa de apresentação extemporânea de provas, artigo 16, né, do decreto 70235, além, né, se você permitir que a produção de provas seja feita ad eterno, o processo não consegue seguir o seu próprio curso, né, isso até, né, então seria obstado o andamento da marcha processual, além de ferir o duplo grau de jurisdição se ela pudesse apresentar a prova a qualquer tempo. Salvo, né, obviamente, as hipóteses que estão previstas no parágrafo 4º do artigo 16, eu também não estou acolhendo essa preliminar, a questão do prazo decadencial. Aqui,
há um recolhimento a menor, como vocês podem ver, a questão está distrita só a questão da alimentação, então há recolhimento a menor, há ali uma preliminar e é uma decadência parcial, mas não vai ter impacto no julgamento por causa da questão de mérito. Então, eu estou aplicando o artigo 150, parágrafo 4º, fazendo menção à súmula CARF número 99, eu registro ali que a notificação de lançamento aconteceu em 16/8/2006, então, estão fulminados as competências 1 a 7, como foi requerido corretamente, ela pediu mesmo a decadência parcial, por isso que eu estou acolhendo integralmente essa preliminar. Quanto ao mérito da não incidência da contribuição sobre alimentação in natura, conforme consta, fiz a transcrição do relatório fiscal, e ali está bem expresso, olha, no item 3, as parcelas in naturas fornecidas em desacordo com o PAT. Então, foi o problema do PAT só, folha 105 a 106, a questão sobre a necessidade do PAT é pacífica, seja no âmbito deste conselho, seja no âmbito do STJ, inclusive tem ato declaratório da PGFN, falando da dispensa. Então, conforme autoriza a linha C do inciso 2, parágrafo 1º, artigo 62 do anexo 2 do RICARF, a aplicação da lei pode ser afastada com a rima em ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda. Então, eu estou acolhendo por essas razões a tese e o encaminhamento seria para, em razão disso, né, de dar provimento ao recurso por ser subsistente a autuação. Ok, obrigado. Só fazendo um apontamento, né, que na verdade aqui é em natura mesmo, né, eu verifiquei nos autos, isso é refeição servida no refeitório da empresa, né? Então não tem polêmica de vale, refeição, ticket de refeição, isso é bandejão, digamos assim, aparentemente, né, então não é em natura. Ok, alguma dúvida? Mário, como vota? Acompanho o voto da relatora, presidente. Acompanho também. Também acompanho. Também acompanho. Também acompanho. Acompanho a relatora. Me acompanho, então ficou dar provimento ao recurso por unanimidade, item 190, item 191, por favor. É um paradigma, né? Opa. É um repetitivo. Ah, tá. Esse aqui tem uma questão, só que eu acho que não vai dar problema, não, mas vamos lá. É uma autuação, é um recurso voluntário do Jornal Diário do Litoral contra um acórdão proferido pela DRJ de Campinas, que rejeitou a impugnação apresentada para manter uma exigência de 145 mil e poucos, por ter deixado de recolher contribuições previdenciárias incidentes sobre o valor bruto das notas fiscais para a prestação de serviço relativo, serviços prestados por intermédio de cooperativa de trabalho, contribuição da empresa sobre a remuneração dos empregados para fornecimento de financiamento de benefício em razão da incapacidade laborativa e contribuição da empresa sobre remunerações pagas a autônomos, avulsos, demais pessoas físicas, cooperados, contribuintes individuais. Então, ali consta que a empresa ela foi excluída do Simples, sendo assim, foi efetivado o lançamento das cotas patronais. Na impugnação, basicamente, ela apresenta uma insurgência só acerca do ato que a excluiu do Simples, falando que deveria ser cancelado o auto de infração e declarada a nulidade de crédito tributário consoante o lançamento, bem como o acolhimento dos argumentos a fim de permitir sua inclusão no Simples. Ao apreciar a impugnação, a DRJ prolatou um acórdão assim emendado, falando que, se confirmado a exclusão do Simples, surtiria efeitos ali a partir desse ato. Intimada, ela apresenta um recurso voluntário, no qual apresentou breves explicações sobre o procedimento fiscal que resultou no ato declaratório, que é excluído do Simples Nacional. A seguir, afirmou que, enquanto aguarda o julgamento no processo administrativo de número tal, que está no CARF, onde se discute o fato de que se teria direito
Peraí, na verdade é que, afirmou que enquanto aguarda o julgamento do processo administrativo, que se encontra no tal onde se discute o fato de que teria direito de se enquadrar no Simples, esse processo ele deveria ser sobrestado, ou seja, deveria aguardar aquele desfecho desses autos. Faltou eu completar essa frase aí. Esclareceu que durante a vigência da Lei 9.317, contemplava o recolhimento da contribuição patronal dentro do pagamento único. Elas juntas de EFIPs das competências 12 de 2004 e 4 de 2005, de modo a comprovar ter feito o recolhimento em observância à legislação de regência, e pediu que fosse anulada a autuação. Acostados aos autos, o acórdão prolatado no processo de número 11, final 11, que foi o que ela cita, que estava sendo discutida a questão da exclusão do Simples Nacional, tido como essencial ao deslinde da querela que ora se aprecia, o qual peço vênia para transcrever apenas a ementa, um não conhecimento de um recurso especial. É esse o relatório. O recurso é tempestivo e preenche os demais quesitos de admissibilidade, portanto, dele conheço. Da leitura das razões declinadas, tanto em sede impugnatória quanto em grau recursal, fica claro inexistir insurgência específica quanto à exigência das contribuições, eis que restringe-se a questionar a validade do ato que excluiu do Simples Nacional. Ao seu sentir, e aqui ela faz algumas considerações e faz menção à decisão deste processo final 11. A decisão, entretanto, veio desfavorável à sua pretensão, uma vez que foi consubstanciado o seguinte: não cabe, neste auto, a análise de aspectos relacionados à opção do Simples, eis que o mesmo sim-se a falta de recolhimento de contribuições previdenciárias, do qual a recorrente se entendia desobrigada quando não era, segundo a decisão da DRF, em Santos, ratificada pelo acordo emitido pela DRJ em Campinas. Não estamos aqui tratando da exclusão do Simples, neste momento estamos analisando a procedência ou não do lançamento efetuado com os dados que possuímos nos autos e não os possíveis vícios que poderiam existir nesse ato declaratório que é excluído do Simples. Acrescento que a Lei 9.317, mencionada para escorar a sua pretensão, determinava expressamente a vedação da opção pelo Simples e, consequentemente, do recolhimento do tributo em parcela única da pessoa jurídica que, abre aspas, preste serviços profissionais de jornalistas, ex-vi do inciso 13 do artigo 9º. Somente com o advento da Lei Complementar 147, alterando a Lei Complementar 123, de forma a permitir a inclusão no sistema simplificado às atividades de jornalismo e publicidade. Sobre este tema, este egrégio conselho, inclusive, editou um verbete sumular de número 81, de forma a vedar, abre aspas, aplicação retroativa de lei que admite atividade anteriormente impeditiva ao ingresso na sistemática do Simples. Não vislumbro qualquer mácula na exigência que ora se aprecia, pois a exclusão de ofício do Simples não impede, aqui eu fiz a transcrição de um acordo prolatado por este conselho, falando que a partir do momento que é excluído, não impede que seja feito o lançamento. Rígido o lançamento por esse motivo. Só que, como eu falei lá na descrição, aqui também há a autuação da questão das cooperativas, que veio a ser julgado pelo STF já. Passo a apreciar a exigência das contribuições incidentes sobre a contratação de serviços de trabalhadores cooperados por intermédio de cooperativa de trabalho, ainda que não tenha contra elas diretamente se insurgido o recorrente. No âmbito do Poder Judiciário, pode o julgador, de ofício, declarar a inconstitucionalidade de uma norma, o que demonstra ser o tema de ordem pública. Igualmente certo, falecer este conselho de competência para tanto, eis que a tarefa é de monopólio do Judiciário. Entretanto, consabido que, por força do disposto na súmula CARF número 2 e no parágrafo 2º do artigo 62, as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e pelo STJ, pela sistemática do 543B ou do 543C, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no âmbito do cargo. É que o plenário do STF, no bojo do RS 595838, sob o rito da repercussão geral,
declarou ser inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no artigo 22, inciso 4, da 8.212, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativa. Trata-se exatamente do dispositivo no qual se fundava parte, né, da autuação na origem, que previa essa contribuição de 15% sobre essas notas. Complementarmente à decisão do STF, o Senado aprovou resolução que conferiu a decisão efeito erga omnes. No mesmo sentido, dispuseram as notas da Procuradoria e tanto o ato declaratório da Receita. Dessa forma, por força do artigo 62, parágrafo 2º do RICARF, a decisão definitiva de mérito proferida pelo STF no RE deve ser, neste âmbito, reproduzida, razão pela qual afasto a autuação neste aspecto. Então, meu encaminhamento seria de dar parcial provimento ao recurso, para que sejam, está em duplicidade aí, para que sejam excluídos da base de cálculos levantamentos CO001, Cooperativa Médica Unimed, e CO002, Cooperativa Unimed. Ok, Ludmila. O que acontece é o seguinte, na verdade, assim, esse processo, na verdade, o período de apuração é o mesmo da exclusão. Na verdade, assim, esse processo que eu estou vendo, ele é decorrente de uma exclusão do simples, tá? Então, esse meio padrão, assim, se aguarda, se o contribuinte ele se insurge, talvez, não sei se talvez tenha trazido assim, mas essa até está no manual do conselheiro, quando exclusão do simples, é uma das poucas situações em que você realmente há um sobrestamento do feito até se aguardar lá a decisão acerca que é na primeira sessão, geralmente, né, que é sobre a exclusão é válida ou não, né? É lógico que aqui no caso nem vai ser preciso de sobrestamento, que a decisão sobre o simples já foi dada, o processo relativamente ao simples está dado e o contribuinte ganhou, entendeu? Então ele tem direito ao simples, justamente por isso é que se sobresta. Tá? Pode aguardar, abrir o processo, você cita o número dele, eu fui lá, já foi julgado o recurso especial no âmbito do CARF, e foi dado provimento ao recurso do contribuinte, tá? Você pode ver aí na... Peraí, esse que eu fiz... Posso enganar, tá? Mas pelo menos foi o que eu entendi. Ou seja, a decisão do recurso administrativo, número tal. Aí pega esse processo administrativo, copia, cola, vai lá no CARF, site do CARF, e vai lá, acompanhamento processual, bota o número do processo. Porque eu fiz a transcrição, mas eu posso olhar, então, com vista de mesa? Sim, eu fiz, na verdade... Você acha que não precisa? Na verdade, eu abri esse processo e já tem acórdão de recurso especial, tá? Porque, olha só, eu falei que ela era desfavorável. Quando eu olhei... Posso estar enganado aqui também, deixa eu olhar com calma. O recurso especial que eu tenho é a decisão 9101-004-355. Tá? Não foi conhecido o recurso especial e o acórdão recorrido... Posso estar enganado, tá? De repente, pode ser o caso de ter sido mantido. Vamos ver qual a decisão, porque a gente já mata isso aqui agora. O recurso especial foi do procurador, né? A decisão de primeira instância, que é o acórdão recorrido, que é de 2010, é 1302.000.932, acórdão dos membros do colegiado por maioria de votos em dar provimento ao recurso. Foi dado provimento ao recurso no CARF. E aí depois subiu para o recurso especial e aí não foi dado provimento. Então, entende a situação, Ludmila? Entendi. Agora eu lembrei o que é. Dar uma olhada com calma, não? Não, eu lembrei o que é. Eu não fiz essa pesquisa. O acórdão que em tese teria, que eu acho que eles juntaram errado, então. Porque eu não fiz essa busca no sistema do CARF, eu fiz a partir das informações que estavam nos autos. Ele faz a menção a esse processo e tem nos autos esse resultado desfavorável. Agora, jogando aqui no site, realmente, em 2019, foi julgado 9101.004.355, que é esse acórdão que você está fazendo menção agora, só que eu fiz com base nas informações que estavam nos autos. Eu não fiz essa consulta. Então, eu tenho que fazer essa retificação. O acórdão recorrido, porque o recurso especial ele não entra no mérito, né? Viu o acórdão recorrido.
que é o 1302-000-932. É lá de 2010. E deu provimento ao recurso do contribuinte. Revisou mantendo ele no Simples. Repito, 1302-000-932, tá? Então, ele foi mantido no Simples. E aí, ele mantido no Simples, se essa autuação for decorrente da exclusão, essa autuação cai. Não vou entrar no mérito, no caso... Perfeito, certinho. Se a autuação é só por causa disso, aí você tem que verificar aí melhor, né? Só por causa disso, Não, eu acho que eu vou fazer essa... Obrigada, Rony. Foi exatamente isso que aconteceu. Eu fiz com base nas informações que estavam nos autos, não fiz essa consulta. Realmente, até o acórdão que está nos autos, que é o que ele cita como o ensejador do sobrestamento, o trecho que eu trago aqui faz sentido, né? Ele fala assim, este processo aqui só está analisando contribuições previdenciárias, ele não está analisando a exclusão do Simples, mas foi esse processo que foi acostado. Eu não me atentei a esse fato, seria dar provimento ao recurso. Tá, vamos fazer o seguinte, Ludmila, até para não fazer as coisas pressas, de repente alguém quer dar uma conferida, tá? A gente fica uma vista de mesa, mas assim, só para você fechar e verificar direitinho, e amanhã, no começo da tarde, a gente volta a ele. É só para fechar, tá? E vamos fazer um intervalo agora, são 10h35, vamos fazer 10 para as 11, tá ok? Mas você dá uma revisada, posso estar enganado também, mas a impressão que eu tive foi essa. Não, você está certo. Até a minha transcrição, ela está realmente, não está batendo, não. É porque eu fiz com os elementos dos autos. Obrigada. Então, eu vou revalidar daqui a pouco, 10 para as 11, todos aqui, por favor. Obrigado. Pausar a gravação também, por favor, Patrícia. Ok, presidente.